Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão BET. Este é um espaço da BET Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer temas relevantes sobre o futuro da educação e o papel da tecnologia e da inovação na formação de educadores e alunos. Se é a tua primeira vez aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações para acompanhar nossos vídeos e não perder nada do próximo Conexão BET. Nossa conversa hoje é com Alexandre Sayad, que é diretor do Zeitgeist e co-chairman da Aliança Internacional da Unesco em Educação Midiática. O Alexandre também é colunista da revista Educação, apresentador do programa Idade Mídia, no canal Futura, e do ABC da Notícia, na Rádio Band News FM. Nesse episódio do Conexão BET, convidamos o Alexandre para falar sobre como gestores e professores podem integrar a educação midiática nas escolas, um tema muito relevante, uma vez que hoje crianças e adolescentes têm uma infinidade de informações e conteúdos na palma da mão. E também vamos aproveitar para falar um pouco sobre a participação dele como palestrante no Congresso BET Brasil em maio. Alexandre, tudo bem com você? Tudo bem, Valéria, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos você estar disponível para esse bate-papo. Eu queria começar pedindo para você definir o que é educação midiática. Sim, a educação midiática, de certa maneira, é uma reação, vamos dizer, da escola, da educação formal, às mídias. Se a gente fosse resumir assim, ela não é uma exclusividade dos tempos de hoje, de mídias digitais, ela começa a ser elaborada com vários termos, né? Nem sempre ela aparece como educação midiática, ela tem outros nomes por aí, mas lá quando surge o rádio, imagina, no século passado, quando o rádio começa a aparecer na casa das pessoas, a educação já tem alguma reação, né? Imagina hoje, quem está falando de uma mídia presente em todos os lugares, digital, descentralizada, em rede, né? Então, a educação midiática vamos dizer, eu definiria como um conjunto de habilidades que você precisa desenvolver durante a vida toda, não só na escola, é um período de vida inteira, para aprender a ler, contextualizar, opinar e produzir comunicação, se expressar no mundo de hoje, né? Ou seja, ela vai desde você separar o que é desinformação ou notícias falsas de um fato, né? Até você saber lidar com essa multiplicidade de telas com as quais as crianças e os adolescentes convivem diariamente. Então, para a Unesco, aqui eu vou falar um pouco com o meu chapéu de Unesco New Alliance, que eu sou diretor dessa aliança, eles chamam de MIL, que é uma sigla, um acrônimo para Media and Information Literacy. Tá? Então, é um sinônimo para educação midiática. Aqui até em alguns lugares, a Unesco do Brasil traduziu como AMI, Alfabetização Midiática e Informacional, que é a educação midiática. Ela coloca como um conceito guarda-chuva, onde vai entrar desde os estudos que a BET sempre traz, do uso da mídia para potencializar o aprendizado, até essa questão mesmo das fake news e da desinformação, né? Então, é um termo muito amplo que pode ser lido com muitos recortes, mas se resume esse conjunto de habilidades que a gente precisa para exercer a cidadania hoje. Desde a parte técnica até a parte de se apropriar de sentido, né? E poder, como você falou, exercitar a criticidade, né? Eu acho que a educação midiática tem sido usada enquanto conceito mais conectada à questão comportamental e do pensamento crítico. Né? Vamos dizer que a parte técnica ela acaba não entrando tanto, né? Você precisa da técnica para compreender. Sim, para manusear. Vamos dar um exemplo muito prático aqui, que é uma coisa que eu estou pesquisando na PUC, eu sou pesquisador do TID da PUC hoje, que é inteligência artificial e educação. Quer dizer, nesse caso, você vai precisar conhecer muita técnica para entender o que está acontecendo. Mas, assim, de forma geral, é uma ciência, é um conjunto transdisciplinar de ciências humanas que olham para esse tema com o olhar da educação, do pensamento crítico. Você mencionou a questão de fake news, geração de conteúdo, informação. Eu queria saber como é que você vê a relação entre jornalismo e a educação, propriamente dita. Excelente pergunta, Valéria. Existe, vamos dizer, se eu fosse pegar esse novelo
né, que é a educação midiática, puxar um fiozinho dele, eu acho que um fiozinho útil para a gente desenrolá-lo é pensar um pouco sobre a ótica do jornalismo. Né? Vamos dizer, no mundo inteiro, muitos jornalistas têm se dedicado a pesquisar, a colocar em prática e a desenvolver projetos de educação midiática, ou de educomunicação, ou de ANI, o nome que a gente quiser usar nas escolas. Uhum. Ou também no lifelong learning, na educação informal, na educação não formal também. Por que o olhar do jornalismo? Porque o jornalismo já contém em si, enquanto processo e método, né, uma série de ações que contemplam esse olhar para as narrativas do mundo, para as histórias do mundo. Né? O mundo é composto de histórias, desde a mitologia grega. Né? A mitologia ela é basicamente constituída por histórias. Eu costumo dizer que a mitologia contemporânea é a rede social. Se a gente fosse puxar uma mitologia contemporânea, ela é composta pela rede social. Para ler as histórias, né, o que o jornalista faz? Ele escuta, ele apura, ele checa, ele busca fontes confiáveis, ele sabe, ele tem uma fluência digital para poder pesquisar, não é? Ele sabe construir, ele reconstrói uma história antes de contar para o leitor, ele olha diversos lados, quer dizer, toda essa prática jornalística ela é útil para a educação, sobretudo para desenvolver nos jovens, por essa questão de ler o mundo por meio das mídias e aí utilizar a educação midiática por meio das mídias. E, por outro lado, ela também é útil para você exercitar uma série de coisas que não estão no currículo regular. Né? Até como um exemplo que eu dei da checagem de informação. E tem muito a ver com a prática científica, de pesquisa, de checagem de fonte científica e uma série de coisas. Né? Então, existe uma aproximação do campo da educação midiática pelo jornalismo. A minha alma mater é o jornalismo. Eu comecei como um jornalista que cobre educação. Então, eu trago muito esse olhar da comunicação. Né? Muitos comunicadores, Valéria, já na história da educação, trouxeram o olhar da comunicação para isso. Vou dar um exemplo do Marshall McLuhan, que é o comunicador canadense que criou o termo aldeia global, né, que a gente tanto usa, e também deixou uma frase que eu até fiz um artigo para a revista Educação para a gente tentar entender o TikTok, a importância do TikTok para os jovens, que é assim: o meio é a mensagem. Né? O nome desse meu artigo é O Meio Ainda é a Mensagem. Né? Ou seja, o McLuhan tem uma abordagem de que a mediação ela é parte da mensagem. Isso é muito importante para a educação midiática. Quando você pensa nos vídeos curtos do TikTok, onde que está a mensagem do TikTok? É naquelas besteiras de dança? Não. Ela está contida na concisão do vídeo. O desafio está em passar uma mensagem num vídeo curtinho. Veja, TV Cultura, eu tenho 46 anos, eu faço dancinha para a Futura. Eles me pedem para divulgar o programa no canal do TikTok, então eu faço dança, porque a mensagem é o poder da concisão. Né? Então, existem abordagens e práticas que aproximam o jornalismo profissional desse olhar para esse universo de narrativas ficcionais, verídicas, parcialmente verídicas. A gente tem de tudo hoje no mundo. E como é que você percebe o avanço no Brasil, vamos falar assim, né, nesse sentido de associar a criação de mídia e pensamento crítico nas escolas? É possível um futuro com essa disciplina acessível para todas as escolas? Ou eu estou sendo muito... Você está fazendo ótimas perguntas, eu preciso aprender com você. Olha, é o seguinte, a gente tem, eu vou dividir em duas partes dessa resposta. Né? A primeira é, enquanto pensamento crítico, né, como você mesmo coloca, essa abordagem da educação midiática ela não pode ser uma disciplina. O Brasil já cometeu esse erro lá atrás, antes da BNCC. Você ia para Brasília, eu fiz muito advocacy no Brasil, com a Rede CEP, que foi uma rede que eu coordenei com o Unicef, rede de comunicação, educação e participação, para aproximar esse tema da educação midiática das políticas públicas. Né? Eu chegava em Brasília, Valéria, até hoje, acho que existem mais de 160 projetos de lei no Congresso para inclusão de disciplinas na grade. E veja, analisadas isoladamente, elas têm um bom pretexto. Você vê o João Carlos Martins pedindo música na grade curricular, eu não consigo ver alguém que pode ser contra. Ou o Oscar Schmidt querendo pôr basquete.
Sim. Também eu não vejo. Agora, o olhar sistêmico para a educação é uma coisa importante. Você olhar da janela de um avião. Né? Eu insisto isso, que a gente tem que sempre olhar para a educação da janela do avião, olhar o sistema todo funcionando. Nesse olhar sistema, a educação midiática tem que estar em todos os lugares, porque a gente lida com a mídia em todas as situações. Né? Então, a recente aproximação, respondendo a tua pergunta, historicamente, a gente teve várias aproximações desse tema junto com o currículo. Né? Então, junto à rede CEP mesmo, no começo dos anos 2000, começo não, 2007, 2008, a gente teve um campo no contraturno da política escola, mais escola, do MEC, uma política de projetos de contraturno que durou muito tempo, durou 8, 10 anos, né? A gente teve o campo da educação midiática, da educomunicação para ser aplicado no contraturno das escolas. A gente chegou a 60 mil escolas no Brasil públicas tendo alguma atividade com mídia no contraturno, né? Eu venho, desde o ano de 2000, desenvolvendo práticas escolares na escola pública e na escola particular, seja no contraturno, ou seja, em alguns momentos ela integra a área de linguagens. Veja Tá. que a área de linguagens é a que mais abarca, né, a educação midiática. Então, eu tenho 17 anos aí no Bandeirantes, no Colégio Bandeirantes, no Lourenço Castanho, aqui em São Paulo, no Gracinha, desenvolvendo isso em educação pública também. O que a gente tem hoje? Né, para atualizar o estado da arte, da educação midiática. A gente tem oportunidades na BNCC para o desenvolvimento da educação midiática. Ela não aparece com esse nome. Se você for pegar o documento da BNCC em PDF e colocar educação midiática na busca, não vai aparecer. Mas ela tem, por exemplo, o campo jornalístico midiático dentro de linguagens, nos anos finais do ensino fundamental, que é a educação midiática. Ela estimula dentro de linguagens você ler, analisar e produzir dentro das diversas linguagens a sua própria expressão, a sua comunicação. O projeto de vida, no ensino médio é outra oportunidade. Você desenvolver um itinerário formativo em linguagem midiática e digital. Né? Então, as próprias competências base já colocam lá o pensamento crítico, o pensamento científico, né, as diversas linguagens, a fluência digital como aspectos para a escola. Então, eu diria que o terreno ele está bem nutrido nesse olhar sistêmico. O que é importante é que os professores sejam formados para que possam desenvolver atividades em educação midiática, aproveitando essas oportunidades que a BNCC já traz. E nunca pensar numa disciplina estanque. Ou, se pensar, pensar como um itinerário de contraturno. Aí sim, uma disciplina de contraturno. Mas no core curricular, vamos dizer, na espinha dorsal, que é o currículo, você tem oportunidades diversas já oferecidas tanto pela BNCC como pelo chamado novo ensino médio, que já nem é mais tão novo assim. Mas tem oportunidades lá também. Agora, a gente pensando na prática, que você começou a direcionar o seu discurso para lá, duas perguntas, né? O que o gestor precisa saber e quais os recursos necessários para produzir mídia nas escolas? E aí, pensando pelos professores que você acabou de mencionar, assim, como eles podem integrar a educação midiática na sala de aula e como você comentou, que talvez seja um ferramental, né? Um conjunto de ferramentas, e se aplicaria para diferentes disciplinas, sim, né? Então, tem várias respostas que se aplicaria. Vou responder que a tua pergunta tem, acho que, 3 pontos. Né? O primeiro, eu gosto de olhar a mídia como linguagem e cultura. Então, esse é um aspecto importante do universo da educação, superar a visão instrumentalista da tecnologia. Então, para as gerações, para os estudantes, existe uma cultura chamada cultura digital. Para o adulto, tem adultos que existe essa cultura digital mais ou menos, mas o fato é que, se você pegar a definição clássica de cultura, sobretudo dentro da antropologia cultural, cultura é o que o homem produz, é o que o homem se diferencia dos outros animais produzindo e se expressando. Existe um universo digital, existe uma realidade digital que, segundo um livro fantástico que está na Amazon, o Chalmers, que chama Reality Plus, do Chalmers, David Chalmers, ele fala
a realidade digital não é uma realidade de segunda mão, ela é uma realidade também, né? Ele usa esse termo, é uma realidade também. Então, a gente produz cultura no digital. Então, o primeiro passo para o gestor é encarar o digital como uma linguagem e uma cultura que vem do seu público, que são os gestores. E a Sem partir daí, preconceitos, né? sem preconceitos e Ou sem atribuições de olhar, valor, né? Ou de desvalor. exatamente, sem construir um olhar instrumentalista e muito utilitarista para a Uhum. tecnologia. Acho que quando a gente, e acho que a BNCC tem um mérito aí, de olhar para a cultura digital. Existe esse termo, e eu gosto desse termo, é um termo que o Pierre Levy traz lá desde trás dos anos 90. Então, o primeiro passo é esse. Né? O segundo é que existem sim, aqui falando com gestores das escolas particulares, eu acho que assim, banda larga hoje é igual encanamento, água e banheiro. Toda escola tem que ter. Né? Banda larga é uma via potencial de um aprendizado ubico, de potencialização da aprendizagem ubico. Agora, existem experiências muito bem sucedidas no Brasil que fazem educação midiática sem banda larga, porque infelizmente aquela escola não tem. Então, por exemplo, os mapas mentais podem ser feitos fisicamente, Uhum. e esses mapas mentais ajudam você, por exemplo, a fazer uma checagem de uma notícia. Quando você pega, o aluno traz uma notícia de casa, ele não sabe se é verdadeiro ou não, e o professor faz um exercício de checagem com mapa mental com papel, Uhum. e com uma pesquisa offline. Né? Então, é possível fazer jornal da comunidade offline. Por exemplo, que é um ótimo exercício de educação midiática, fazer o jornalzinho do bairro, da comunidade, da escola. Então, sim, é possível? É. Mas o ideal é a gente entender a cultura digital que está presente no Brasil inteiro, até nos lugares onde a escola não tem banda larga, porque as famílias geralmente têm pelo menos um celular, Sim. e esse celular, bem ou mal, está conectado, pode ser por 3G, etc. Mas, né, então a cultura digital se faz presente. Agora, existem práticas, abundam práticas no Brasil em diversas disciplinas. Né? Então, vou dar um exemplo. O professor de Química pode fazer, como existe o Rocksbusters, que é uma experiência aqui no estado de São Paulo muito interessante, numa cidade vizinha, São Paulo, salvo engano, é Jundiaí. O professor faz um caça fake news na área de biologia e química dentro da aula de química. Então, Olha ele só. usa a aula de química para promover esse encontro da saúde, né, e da educação midiática. Nas linguagens, né, eu acho que é o mais óbvio, né, a gente abrir a expressão para a linguagem não só escrita, mas também para a linguagem multimídia, ou seja, o vídeo, né, e a expressão pessoal tem que passar pelo vídeo. Né? A gente critica tanto a educação norte-americana pública, de fato ela é muito diversa, ela tem pontos de qualidade altos e baixos, mas se Sim. tem uma coisa que a escola americana pública faz, de forma geral, é entregar uma pessoa que sabe se expressar. Eles têm aula de retórica, eles têm Uhum. aula de oratória, na Uhum. verdade. E a oratória, na minha visão hoje, e a expressão pessoal, deve passar pelo universo das mídias. Né? O empreendedorismo, que tem sido hoje um itinerário formativo importante no ensino médio, ele carrega aí muitas oportunidades de desenvolver educação midiática. Né? Então, todas as disciplinas têm oportunidade. A história, você revendo mitos históricos e fatos históricos. A geografia também desvendando imagens que podem estar equivocadas. A história trazendo para a questão política e social. Não é? A matemática. Outro dia eu ouvi uma experiência de um professor que pensava a rede, que é a internet, a partir de modelos matemáticos. Né? Você entender o que é uma comunicação por rede, tem teorias super profundas, né, que inclusive estudam a relação de humanos e não humanos na rede. Humanos e robôs de inteligência artificial. Quer dizer, esse tipo de relação na rede que a gente compõe hoje faz diferença no que, por exemplo, o nosso Instagram entrega para a gente. Sim. Não é uma relação só humana-humana. É uma relação também humana e objeto. Então, isso tudo a matemática pode explorar. Uma rede é uma equação exponencial. É um crescimento geométrico, é uma Uhum. fração geométrica. Né? Então, Uhum. isso tudo pode
ser explorada, porque a gente precisa entender de redes hoje, porque a comunicação se dá em redes. Então, as oportunidades estão aí. O gestor precisa, sim, defender. Primeiro, eu acho que criar conjuntamente uma política de uso da internet na sua escola, onde alunos não se sintam tolhidos, possam navegar livremente, possam se expressar, né, uma cultura participativa, onde um código de conduta pode ser criado conjuntamente. Ele precisa, sim, batalhar a existência da banda larga na escola para professores e alunos. Os professores precisam ter seu tempo para pesquisar e estudar na banda larga. E a gente precisa estimular, acho que a BNC, que é a Base Nacional de Formação de Professores, traz isso, mas a prática do professor na formação inicial tem que estar envolvida com as mídias, mas acho que a escola, dentro do possível, precisa facilitar e premiar o professor que se esforça na formação continuada para se manter atualizado na questão da comunicação e da cultura via mídia, né? Então, acho que olhar para o gestor é um pouco esse. Acho que o olhar de tolir, de proibir ou de limitar, ele tem que ser superado por um olhar de compreender a cultura digital como um elemento da vida de professores e alunos e se estimulá-la num grau de responsabilidade. Exato, que interessante isso. Eu queria que você nos antecipasse alguma coisa do que você vai apresentar no Congresso da BET, você participa num painel, o que você podia adiantar para a gente? Vou sim. Eu acho que muito do que eu falei aqui eu vou dar uma mergulhada em mais profundidade, porque aqui a gente está num papo super gostoso, mas bem ágil, né? Eu acho que lá eu vou fazer uns mergulhos verticais, assim, trazer literatura para as pessoas pesquisarem a fundo. Gosto sempre, eu chego em congresso sempre com um monte de livro embaixo do braço. Depois eu me pergunto, por que eu não pus a capa do livro na apresentação, né? Mas eu saio de casa e vou pegando essa biblioteca aqui atrás, um monte de coisa e chego, mas enfim, eu vou aprofundar esses temas, mas o tema da minha. É curioso, me colocaram numa mesa com uma pessoa que eu adoro, que é a Bea Carvalho, que é minha amiga há muito tempo, e coincidentemente, a gente fazer a terceira palestra na mesma mesa, e ela é uma futurista, assim, de mão cheia, né? Ela é uma pessoa que olha a sociedade daqui a 30 anos e consegue enxergar como ela está. Engraçado que eu tenho uma fala que eu acho que até incomoda ela um pouco, eu tenho uma fala que eu detesto futurismo. Eu não gosto do exercício do futurismo, porque, assim, eu não me vejo fazendo futurismo, mas eu gosto de quem faça como ela. Eu acho que ela é uma super futurista, então eu me sinto privilegiado de estar do lado dela. Mas eu sou um cara muito atento ao presente, né? Eu adoro a contemporaneidade, não por menos, a gente estava nos bastidores aqui falando da Zeitgeist, que é a minha empresa de consultoria, que é espírito do tempo, a tradução de Zeitgeist, que eu entendo espírito do tempo como a contemporaneidade. E eu já falando com alemães aí na Unesco, eles gostam dessa minha interpretação para o termo, né, que é um termo alemão. Eu vou pensar em como a escola tem que encarar a contemporaneidade, do que a contemporaneidade é feita, e ela é feita de redes, de mídias, de impermanência, uma série de coisas que o Moore traz, que a gente precisa olhar para então a gente acreditar que o futuro ele é construído pela gente, ele não está dado. Quer dizer, salvo algumas teorias metafísicas, das quais eu não acredito, o futuro não é um lugar que a gente pode caminhar hoje, ele está lá montado acontecendo. A gente constrói ele, né? E para construí-lo, a gente precisa dominar uma série de habilidades que eu Hoje. vou mostrar hoje. Hoje. Talvez a construção do painel tenha sido especialmente boa, né? Você se complementa. Não, foi muito complementar e foi muito dialogada. Estou falando assim, eu construí essa parábola um pouco para brincar com a Beth e brincar com vocês, mas o pessoal da Beth construiu muito bem construído isso. Mas eu vou olhar para o hoje e vou trazer experiências práticas que eu realizo até dentro da educação midiática e que pessoas do mundo que têm circulado com a Unesco aí o mundo todo nesses últimos anos realizam para desenhar esse retrato do contemporâneo, que a gente possa respirá-lo aí. E aí, da versão presencial, né, que faz
2 anos que a gente está... E vai ser uma delícia rever as pessoas e poder falar. Eu estou voltando também agora a fazer coisas presenciais, tenho adorado, assim, sabe? Tem sido quase que entrar num parque de diversão novamente, assim, né? Aquela criança que vai pela primeira vez a um parque de diversão e fica querendo brincar É, em tudo. Eu estou um pouco assim, eu quero falar com todo mundo, eu visito todos os estandes da feira, eu estou um pouco parecendo essa criança, entendeu? que bom. Esse é o espírito da Beth, né? É isso, exatamente. Muito obrigada, foi super interessante. Está aberto a Conexão Beth para você voltar, a gente discutir outros assuntos, propor outros temas, e eu espero vê-lo aqui, todos nós, a audiência, lá na Beth em maio, tá bom? Obrigado, Valéria. Também não vejo a hora de vê-los presencialmente. Todos os meus amigos da Beth, que eu já conheço há tanto tempo, também todos aí. E vai ser um prazer encontrar todos vocês na minha sessão. E todo um pouco, né, desses assuntos que eu falo, eu acredito muito no lifelong learning. Quem quiser aquecê-los, aí um pouco antes da minha palestra, eu estou no canal Futura, né, como você Uhum. falou, programa Idade Mídia, e na Band News FM, no ABC da Notícia. Além da revista Educação, e eu sou colunista e uma série. Então, acho que tudo isso se complementa e acho que a gente está aprendendo o tempo inteiro. Acho que a minha chegada lá é um ponto de um percurso que pode ter o antes, as pessoas, esse, por exemplo, é um antes que a gente está aquecendo, isso é Uhum. lifelong. Vai ter o depois, com certeza. As pessoas podem recorrer a esses pontos no depois, né? Mas foi um prazer. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Bom, ficamos por aqui, muito obrigada a todos, e a gente se vê na Beth em maio.